Bom dia! Estamos aqui mais um dia para estudarmos a Palavra de Deus e clamarmos pela nossa vida, porque essa é a receita da vitória, né? E hoje nós vamos quebrar aquele pensamento de que eu sou limitado. Eu quero começar lendo lá em Efésios 3:20, que fala o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Quem é poderoso para fazer infinitamente mais? Agora, é interessante que a gente fala, né, que ele tem todo o poder, mas esse versículo está dizendo que segundo o poder que em nós opera, esse poder está operando em nós, está em nós. Então, talvez você tenha se sentido limitado por seu passado, pela infância que você teve ou pelas dores pelas quais você passou. Então, todos nós temos algo que achamos que pode nos limitar. E hoje eu vou trazer aqui algumas passagens bíblicas que vão nos ensinar como Deus vê isso. Eu sou limitado? Esse é o pensamento que precisa ser quebrado da nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é poderoso. Efésios 3:20 fala isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus pega alguém limitado, prepara, acrescenta, fortalece, ensina. E essa pessoa então vive acima das suas limitações. Essa é uma história que é muito comum na palavra de Deus. E eu vou separar algumas histórias nessa manhã para que você aprenda e ensine. Vai fazendo as suas anotações. Volte e ouça esse vídeo novamente na hora do seu almoço. Ouça e veja esse vídeo novamente antes de dormir, para que você possa ficar com essas verdades fixadas dentro de você e para que a gente clame pelo menos 3 vezes ao dia pelos nossos pedidos de oração. Então, eu quero falar sobre Jefté. Essa história está lá em Juízes 11, versículo 1. Só o versículo 1 que eu vou ler, depois você pode ler todo o capítulo. Mas olha o que diz Juízes 11:1. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Veja bem, ele era filho de uma prostituta, mas como Deus via Jefté, via ele como valente e valoroso. Muito provavelmente as pessoas apontassem aquele rapaz quando criança, quando adolescente, olha lá o filho da prostituta. Mas Deus via ele como valente e valoroso. Então pense em Jefté. Cada um de nós tem vozes conflitantes. Escolha ouvir a voz do que Deus pensa a teu respeito. Jefté ouvia a voz, filho da prostituta, mas também existia a voz de Deus, valente e valoroso. E ele escolheu ouvir a voz de Deus. Um segundo ponto é: saia da sala. Sempre que você se sentir limitado, vai lá fora, olhe para cima e volte-se para Deus. E baseado em que eu falo isso? Baseado na palavra de Deus lá em Gênesis 15, versículo 5, que diz assim: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as puder contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Deus estava animando Abraão e prometendo ele um filho. Abraão nesse momento estava se sentindo muito limitado, né? E o Senhor vai à presença dele e diz que aquele homem que estava ali na sua casa não seria o seu herdeiro, mas o seu herdeiro seria gerado por ele. Então o Senhor tira ele de dentro da tenda e fala para ele olhar para o céu. Gente, às vezes a gente vê um negócio como esse e a gente não entende a profundidade.
quando você se sentir limitado, olhe para cima, olhe para Deus. Um quarto ponto que eu quero colocar nessa manhã é: não limite a Deus. Não ponha limite para aquilo que Deus pode fazer. Salmo 78, 41 fala o seguinte: voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Se você ler esse Salmo 78, você vai entender todo o contexto, né? Quando Israel se rebelou contra o Senhor, né? E aqui nesse versículo diz que eles simplesmente duvidaram do poder de Deus. Então, olha, não limite Deus, não duvide do poder que Ele tem, né? Creia que Deus pode fazer. Nós limitamos a Deus quando nós não cremos na sua grandeza, quando nós não vimos que Ele tem todo o poder e nós achamos que não podemos sonhar com coisas grandes. Às vezes as pessoas colocam na nossa cabeça que sonhar coisas grandes é pecado. Mas olha, tem um exemplo na palavra de Deus muito claro sobre isso. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de 9 a 10, que fala a história de Jabes, ou Jabes, como você preferir. Crônicas fala sobre a genealogia, vai falando sobre nomes e nomes, que gerou tal, que gerou tal, que gerou tal, que gerou tal. E o capítulo 4 não é diferente, está falando sobre os descendentes de Judá. Mas quando chega lá no versículo 9, diz assim, ó: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Então olha só, a voz conflitante da vida de Jabes era: ele causou dor na vida da sua mãe, foi difícil o seu parto, ele fez a sua mãe sofrer, ele talvez tenha crescido ouvindo essas limitações, essas vozes conflitantes. Mas no versículo 10 diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha, Jabes foi ousado na sua oração. Ele falou: Senhor, me abençoe muito, aumenta aqui a minha posse. Senhor, faz com que a tua mão seja a meu favor, que a tua mão seja comigo e que o mal não me aflija. Então, seja Jabes. No dia de hoje, saia da limitação. No dia de hoje, creia que Deus é poderoso. No dia de hoje, pense em Jefté, que tinha uma voz conflitante, mas resolveu crer naquilo que Deus falava a respeito dele. No dia de hoje, saia da sala e olhe para cima, olhe para Deus. No dia de hoje, não limite o Senhor teu Deus. No dia de hoje, seja Jabes. Vamos orar nessa hora? Senhor Deus e Pai, no dia de hoje nós queremos quebrar esse pensamento de que somos limitados. Talvez, Deus, esse sentimento venha por causa do nosso passado, por causa da nossa infância ou por alguma dor que tenhamos sofrido. Mas, Deus, nós não temos que continuar achando que somos limitados, porque Tu és poderoso. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, se o Senhor pega o filho de uma prostituta e transforma num homem valente e valoroso, o que pode fazer com cada um de nós? Não importa, Senhor, qual a voz conflitante que fale a nossa mente, nós escolhemos pensar naquilo que Tu pensas a nosso respeito. Nessa manhã, Senhor, nós saímos pela fé de dentro dessa sala, de dentro desse carro, de dentro de onde nós estamos, para contemplar o céu, olhar para cima e olhar para Ti, Senhor. Nós nos voltamos para Ti, porque não há limite para o Teu poder. Nós não limitaremos o Teu poder nas nossas vidas. Nós cremos que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos.
Ah, Deus, nós não seremos como esse povo de Israel, que voltaram atrás e tentaram a Ti porque duvidaram do Teu poder. Nós, Senhor, não Te limitaremos, porque nós cremos na Tua grandeza, no Teu poder, e por isso nós sabemos que podemos sonhar com coisas grandes, preciosas e valorosas. Seremos como Jabes nessa manhã. Vem, Senhor, e nos abençoa muito. Aumenta o nosso poder de influência e que a Tua mão esteja sobre nós e que não nos sobrevenha nenhum mal. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus.